O Brasil foi a Lausanne para enfrentar um forte representante do futebol europeu, a Iugoslávia. O Brasil aparecia em campo com Castilho, Pinheiro e Nilton Santos, Djalma Santos, Brandãozinho e Bauer, que era o capitão do time, Julinho, Didi, Baltazar, Pinga e Rodrigues. A mesma formação da estreia, né, Julinho? É a mesma formação, como havíamos iniciado com o pé direito, o Zezé houve por bem deixar a mesma os 11 que jogaram a primeira partida. Só que ele alertou que a Iugoslávia era diferente do México, né? Sem dúvida alguma. E a gente sabia de antemão que iam pegar um obstáculo dificílimo pela frente. Já nas eliminatórias para chegar à Suíça, aí o capitão Bauer, o Brasil venceu o Chile e o Paraguai, fez 2-0 contra o Chile em Santiago, 1-0 no Paraguai em Assunção, fez 1-0 contra o Chile no Rio e 4-0 contra o Paraguai. Quer dizer, marcou 8 gols e não tomou nenhum gol. Era um ataque realmente sensacional, que eu repito, faria sucesso até nos dias de hoje. Dois pontas bem abertos, jogando na frente, de um lado o Julinho, no outro lado o Rodrigues. E os lançamentos ali do Didi, o Baltazar na frente, o Pinga fazendo vai e vem. Quer dizer, era um time ofensivo. Aí o Julinho, vejo como ele atuava sempre junto à linha de fundo. Era chegar e cruzar, né, Julinho? Realmente o futebol de antigamente me parece que era bem mais objetivo, porque continha dois pontas bem abertos, que ainda hoje em dia a gente vê que as próprias jogadas dos gols saem pelas pontas. Falando em ponta, o Zezé ainda levou o Maurinho, né, que era do São Paulo. Levou o Maurinho. Que jogava tanto na direita como na esquerda. E o Garrincha, que estava praticamente começando, né, se projetando, foi inscrito, participou daquela lista dos 40, que a CBD, então, formou inicialmente. Tinha muito problema naquela seleção, Julinho? Não, né? Não. Bicho, não, prêmio, não tinha nada. Não, a gente não se falava nada em bicho. A gente queria era ver se chegava a levar o Brasil a uma final. Infelizmente, contra a Hungria não deu. O Brasil sentiu um pouco a pressão da própria os diretores que só falavam vamos dizer, uma guerra contra a Hungria. Não é nada disso. Futebol é de jogar dentro de campo. Essa seleção praticamente foi um combinado Rio-São Paulo, né? Paulistas e cariocas. Nesse jogo aí, principalmente. Sem dúvida alguma. Aqui começou. Começou. De carioca, só o Zezé Moreira, que praticamente era, por estar muito ligado ao futebol carioca, era considerado carioca. E a Iugoslávia meteu medo ou não? Vocês estavam tranquilos? Olha, veja bem, Góes, tem um fator relevante, né, que eu vou contar agora. Talvez alguns torcedores já saibam do que aconteceu. Os jogadores iugoslavos, porque nós começamos a correr demais e a querer ganhar, porque houve uma prorrogação nessa partida. E os jogadores iugoslavos faziam sinal para nós maneirar. Quer dizer, e a gente não entendia o idioma deles, a gente queria era ganhar. E depois fomos saber, à noite no hotel, que com o simples empate o Brasil estava classificado. Quer dizer, uma ironia, onde o futebol do Brasil naquela época era um dos melhores do mundo, não sabia o regulamento. O empate classificava os dois, né? Classificaria os dois na próxima fase. E nós não sabíamos. Por isso que a gente observava os jogadores da Iugoslávia fazendo sinal para nós, para não correr tanto, para parar, para maneirar. A gente queria era ganhar. E teve aos 36, 37 minutos do segundo tempo, quase que nós perdemos o jogo com o Mitic, que meteu lá na trave. Vocês sentiram muita diferença no jogo do México com esse aí da Iugoslávia ou não? Sem dúvida alguma. Né? Mas era uma uma escola totalmente diferente, era uma escola dificílima, onde justamente naqueles anos ela estava em grande estrela, o futebol iugoslavo, e se tratava de uma grande seleção, com Beara, com Mitic, quer dizer, sem dúvida alguma, uma grande seleção, uma das melhores do mundo. Nós falamos em ataque arrasador, Julinho, mas aí você, trabalhando pela direita, mas é bom lembrar que a defesa do Brasil também era uma coisa de tirar o chapéu, O Pinheiro, o Nilton Santos ali no miolo atrás, né? A formação era diferente naquele tempo, era 2-3-5, né? Era diferente. E nós jogávamos com 4-2-4, né? Jogávamos 4 na frente. Jogava eu, o Pinga, o Baltazar e o Rodrigues na frente. Tinha o Brandãozinho, o Bauer no meio de campo. Quer dizer, sem dúvida alguma, o Brasil era fortíssimo. Talvez foi considerado uma das 3 melhores equipes do Mundial de 54. Falamos do Pinheiro e do Santos e no gol o Castilho, que aparece muitas vezes, né? Foi bem nesse
né? Ele foi bem até a partida com a Iugoslávia. Aí? Na partida seguinte, até a gente estava com a esperança que o Zezé deixasse o Veludo no gol. Porque o Castilho mostrou um certo nervosismo com o Johan na véspera do jogo com a Hungria, né? Então, foi fator essencial, porque aos 10 minutos nós já estávamos perdendo 2-0. E o Brasil, bom, a Alemanha também começou o jogo contra a Hungria, perdendo de 2-0, levando um baile, né? Na final. O Brasil, você falou no Veludo, que era um grande goleiro, foi um grande goleiro. O Brasil levou, além do Castilho, o Veludo e o Cabeção, né? Cabeção. 3 goleiros. Também base Rio-São Paulo, mais uma vez. E era a tônica do futebol, era Rio-São Paulo mesmo. E passando ali da zaga do Pinheiro e Newton Santos, nós tínhamos o Djalma Santos, que marcava mais o ponteiro, né? O lateral, sensacional, firme, não brincava em serviço. O Brandãozinho e o Bauer, que era o capitão. O Brandãozinho ficava ali mais plantado junto ao Newton Santos e ao Pinheiro, e o Bauer fazia um pouquinho mais um jogo assim de líbero, né? Naquele tempo não tinha líbero, né? Não tinha líbero. Tinha praticamente dois que trabalhavam no meio de campo, né? Que era o Didi e o próprio Brandãozinho, o próprio Bauer, que alimentava o ataque. O Pinga descia raramente, quer dizer. Então era um futebol que a gente se entendia. Quer dizer, tivemos em 53, na Copa do Sul-Americano de 53, era a maioria. Em 54 foi a maioria desses jogadores. E na Copa do Mundo foi essa equipe que procurou acertar. Infelizmente pegamos na terceira partida a Hungria. Tinha uma torcida brasileira, não era muito grande, mas tinha, né, Julinho? Tinha. Acompanhando esse Mundial. Tinha. Naquele tempo também era fácil ganhar dinheiro, né? Como hoje, né? Torcedor ia mesmo. Sem dúvida alguma. Djalma Santos, que juntamente com o Newton Santos depois acabaria se consagrando, os dois se consagrando, no Mundial de 58 na Suécia, juntamente com o Didi também, fazendo parte aí desse time na partida contra o Iugoslávia. Segunda partida do Brasil nas disputas do Mundial de 54 na Suíça. Aliás, esse Mundial teve um recorde de inscrições. 38 países se alistaram para as eliminatórias. E, curiosamente, a Argentina não se inscreveu, nem a União Soviética. Duas forças do futebol mundial naquela época não se inscreveram. A preparação física, o atendimento médico, naquele tempo, tudo isso se assemelhava aos dias de hoje, Julinho, não? Não, diferente, não, né? totalmente Era mais diferente. precário, né? Era mais precário. Quer dizer, hoje em dia o atleta é muito mais preparado fisicamente. Aí o gol do Zebeck, aos 4 minutos da prorrogação. Ai, Castilho, ele foi, a bola passou. 1-0 para a Iugoslávia. Os jogadores da defesa do Brasil, um olhando para o outro, e os europeus aí comemorando, festejando. Aí a saída brasileira. É que aí era a nossa despedida logo na segunda partida, né? Tinha que pelo menos empatar. Tinha que menos empatar. E depois de fazer 1-0, a Iugoslávia se retrancou ou não? Ficou na frente? Olha, buscando não um havia segundo assim, era um futebol ofensivo das duas equipes. O que eu acabei de frisar anteriormente, que eles faziam o sinal quando empatou o jogo, para que nós não corrêssemos mais, que Estava muito bom. Estava muito bom, né? Então, a gente não entendia nada do que a gente falava. Então, foi por isso que nós pegamos também a Hungria logo 2 dias depois, exausto, porque 120 minutos de luta ali, querendo classificar o Brasil. Aí eles vindo rapa no pinga, e o Brasil trabalhando, insistindo, buscando pelo menos o gol do empate. A Julinho é um tipo característico, né? Quem vê o Julinho assim, naquele tempo, vê o Julinho hoje, braço aberto, assim, meio forte, né, Julinho? Até um pouco alto para ser ponto. Eu tinha 1,80 m, né? Mas você não começou na ponta, né? Não, eu era meia direita. Quem te colocou? O Milani, que eu fui treinar no Juventus eu treino no Corinthians na quarta-feira, e na outra quarta-feira eu treino no Juventus. Então o Milani falou que minha característica de muito veloz, ele
gostaria de me experimentar na ponta. Foi daí que comecei a treinar na ponta e assinei contrato na sexta-feira, domingo joguei em Jaú com o Juventus e na ponta direita. Daí pra frente sempre fui com direita. Esse 1-0 para a Iugoslávia Tava duro. doendo o coração, né? É isso aí que nós se matamos. E já estamos na prorrogação e tava 1-0 para eles. E dava para correr bem, a preparação física correspondia, né? Porque o jogador brasileiro ele gostava de correr, né? Quer dizer, a preparação física era mais na base de velocidade, de treinamentos que hoje em dia o jogador se não joga bem porque não sabe mesmo. A preparação física é excelente. Aí já é o segundo tempo da prorrogação, né? É o segundo tempo. Segundo tempo, relógio correndo, cronômetro correndo, Brasil desesperado. Milton Santos, quase que eles fazem o segundo. Se fizesse o segundo, o Brandãozinho. Esse 4 é o Brandãozinho aí, que era muito elegante também, Era um muito médio elegante para jogar. E o nosso Castilho, Carlos Castilho. Carlos Castilho. Nessa época ele era do Fluminense? Fluminense. Né? Qual é a melhor recordação que você tem nessa Copa, Juninho? Olha, a melhor recordação que a gente tem é da amizade que teve sempre com esses jogadores que estiveram lá. Assim, foi uma harmonia perfeita. Quer dizer, só não ganhamos, infelizmente, porque a sorte talvez não ajudou o Brasil. Porque mesmo na partida contra a Hungria, o Brasil não foi inferior à Hungria, não. O Brasil jogou de igual para igual. Os senhores notam que a preocupação do Brasil era atacar em massa. Estava encurralando. Parece que descia com 20 jogadores ao invés de 10, porque o Castilho ficava lá atrás. É 1-0, assim, na prorrogação, o finalzinho da prorrogação, realmente é de desesperar. Aí o Didi e o gol. Faltando 4 minutos para terminar a prorrogação. Veja onde o Didi colocou essa bola, no cantinho esquerdo, lá em cima. Aí tudo bem, empate, salvava todo mundo. Festa de um lado, festa de outro. Era o segundo compromisso do Brasil nesse campeonato mundial. Nesse mundial o Brasil estreou um uniforme novo, né? Era a camisa verde, calção azul. Não, era o verde e amarelo, né? Verde e amarelo. Verde e amarelo. E por isso passou a ser chamado de seleção canarinho. Antes predominava o azul e o branco. Olha o Didi. Aí já está mais tranquilo, estava no empate. Nessa altura deveria vir uma ordem ali. A ordem, para, né? Que, olha, vamos tranquilizar que estamos classificados, né? Eles estavam tranquilos. Eles estavam sabendo. Eles estavam sabendo. Quando eles falavam para nós não correr, a gente queria ganhar da Hungria, da Iugoslávia. O goleiro deles era sensacional. Deveria vir uma ordem, realmente. E esse lance assusta, hein? Um pênalti nessa altura. Aí, ó, o Julinho, outra vez. De esquerda. Ela bateu na trave, viu? Ela bateu. Bateu na trave. Bateu no poste. Né? Bateu no poste e não entrou. Você chutou de esquerda, Esquerda. Né? Você não gostava, mas quando é preciso, vai esquerda mesmo, né? É nessa daí que saiu quase. Não dá para a direita, tem que botar a esquerda em funcionamento. Aí 1-1, Brasil e Iugoslávia, já na prorrogação, agora, e quase a Iugoslávia fazendo o segundo gol. Aí o São Castilho salvou. O placar identifica 1-1 Brasil, Iugoslávia. A Iugoslávia também teve bons. Teve bons momentos. Um jogo toma cada lá, né? Só que eles estavam mais tranquilos porque sabia, se eles marcassem, já estavam classificados. Se estavam terminasse empatado, estavam classificados, só que o Brasil não. Eu perdi 4,5 kg nessa partida. O Brandãozinho perdeu 5 quilos. Nesse jogo? Nesse jogo. Mais de nervosismo por correr? Não, correr, tudo, né? Porque tudo também, né? Preocupação, né? Preocupação, desgaste, porque
praticamente lá é o verão, né? É um verão forte. Já imaginou voltar para o Brasil logo depois do Então, segundo jogo? segundo jogo. E depois jogar os 90 minutos normal, depois mais 30, quer dizer, 120 minutos ali correndo, com a preocupação de querer ganhar, né? Se a gente soubesse que o empate classificaria, a gente estava mais tranquilo, né? Esse é um espetacular, né? E o banco não transmitia nenhuma mensagem para vocês ali? Eles não sabiam também. Não, nem, só para ganhar, né? Só pra ganhar. Vamos jogar para ganhar. Não é pra ganhar, só então tá se classificar. Bem, são os instantes finais, um sufoco terrível. Está terminando a prorrogação, 120 minutos, Brasil 1, Iugoslávia 1, os dois passam para a próxima fase. Bem,